Boa noite. Comecemos. Vai com Deus, gente. Estarei acompanhando. Mais daqui meia hora estarei ao vivo. Sim, senhora. Por enquanto é só ir. Nosso estudo de Joana hoje, retomando. Hoje a gente vai começar na quarta parte do livro, no capítulo 14, né? O homem em busca do êxito. Então vamos começar. Quem quer começar a oração? Fazer a oração de início. Vamos agradecer a Deus. Pai, vamos estarmos aqui mais uma vez nesse estudo. Agradecer a Joana de Ângeles e o nosso amigo de Paulo por essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem, e hoje, começando, capítulo 14, inseguranças e crises. A parte 4. O capítulo 14. Quem quer começar a ler? Eu. Vai, Léo. Nossa, esborou-se sobre os camartelos das revoluções odiernas os edifícios da tradição ultramontana, cedendo lugar às apressadas construções do desequilíbrio, sem memória ancestral, sem alicerce cultural. Não, mas para aí, porque não deu para entender nenhuma vírgula. Isso. Pega no celular. Esborou-se, não sei o que significa. Não, acho que martelo tem a ver com martelo mesmo. Martelo, Marcelo? Martelo. Desboroar, reduzir-se em pequenos fragmentos. Então reduzir. A pó. Desfazer-se, desmoronar-se. Boa. Estar. Reduzir-se, né? Esborou-se sobre os camartelos, sobre as pancadas das revoluções odiernas. De agora. De agora, né? Modernas. Eu entendi agora. Tipo assim. Porque olha aqui, o que acontece? É o que ele está querendo dizer. Está querendo falar assim. Reduzindo a pó, né? Por causa dessas revoluções modernas, os edifícios da tradição ultramontana. Ultramontana é além dos montes. Além dos montes. Aí já vem, acho que já é uma alegoria a Cristo, né? Cedendo lugar a quê? A construções de equilíbrio sem memória ancestral, ou seja, sem memória antiga, né? Sem alicerce cultural. Entendeu? Então, é como se fossem agora, por intermédio dessas mudanças das sociedades sociais, como se fossem colocados, cedidas, espaço, né, para questões modernas e tudo mais, só que também essas questões muitas vezes são pautadas em construções em desequilíbrio. É o que eles falam ali. Sem nenhum alicerce, seja de memória crística ou mesmo cultural. Ruem, de ruir, de desabar, diante dos abalos da ciência tecnológica, o empirismo passadista e as obras da arbitrária dominação totalitária, substituídos pelo alucinar das novas maquinações de aventureiros desalmados, perseguindo suas ambições imediatistas a prejuízo da sociedade, do indivíduo. A política desgovernada exibe seus coriféus, que se fazem triunfadores de um dia, logo passando ao anonimato, repletos de gozos e valores perecíveis,
a intoxicar-se nos vapores dos vícios e das perversões em que falecem os últimos ideais que ainda possuem. Os direitos humanos, decantados em toda parte, sofrem o vilipêndio daqueles que os deveriam defender, em razão do desrespeito que apresentam diante das leis, por eles mesmos elaboradas, em desprezo flagrante às instituições que se comprometeram a socorrer, por descrédito de si próprio. A anarquia substitui a ordem e as transformações sociais apressadas não têm tempo de ser assimiladas, porque substituídas pelos modismos que se multiplicam em velocidade ciclópica. Velhos dogmas, nascidos e cultivados no caldo da ignorância, são esquecidos e nascem as ideias liberais revolucionárias, que instigam o homem fraco contra o seu irmão mais forte, gerando ódios, quando deveriam amansar o lobo ameaçador, a fim de que, pacificado, pudesse beber na mesma fonte com o cordeiro sedento, que lhe receberia proteção dignificadora. As circunstâncias externas do interrelacionamento das criaturas, fenômeno consequente ao desequilíbrio do indivíduo, engendram no contexto moderno a insegurança, que fomenta as crises. Nossa. Então, assim, de uma maneira sintética, bem sintética, nessa primeira parte, que ele se utiliza de várias metáforas, nós temos o quê? Nós temos ele fazendo uma espécie de diálogo entre a modernidade, os conceitos da modernidade, né? E ainda o nosso não preparo para essas mudanças como um todo. E aí o que acontece? Por conta disso, nós vivemos é como se fosse um período de um limbo, né? Em que há mudanças sociais, nós temos aí direitos humanos que são orquestrados, nós temos a política, que assim ela é sempre desventurada, né? Sempre ali modificada. Mas o que acontece? Nós, como somos seres humanos, ainda muito pautados no instinto, nós ainda temos esses resquícios de vícios, né, de viciações, de muitas vezes nos ampararmos no materialismo, de querermos defender, muitas vezes, querer defender ideais que, assim, não se sustentam mais, né? E por conta disso, a gente muitas vezes vai decair numa crise ou mesmo em situações que não são sustentáveis. Então, tanto é que ele fala em política desgovernada, ele fala em direitos humanos, ele comenta ali a questão dos direitos humanos que são criados e eles também são vilipendiados, ou seja, eles são ali destruídos diariamente, eles são ali sempre motivo de lesão, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vilipendiada daqueles que deviam defender. Vilipêndio ali... Vilipêndio é quase que causar alguém dano. seja humilhado. Isso, é nesse sentido. Provoca rebaixamento, desvaloriza. E aí, o que acontece? Então, a gente tem, por exemplo, vamos pegar só uma questão ali, tendo por base direitos humanos. Eu tenho o direito humano a me expressar, certo? Mas eu também tenho o direito de respeitar o outro. Então, você tem choques de direitos, né? Isso acontece, isso é super comum. Você tem, por exemplo, o direito ao acesso à informação e o direito à privacidade. E aí? Vai depender muito ali da dinâmica, para ver qual deles que vai se sobressair em relação ao outro. Então, nós temos esses conflitos para uma sociedade que está se transformando. É muito simples. Hoje nós temos transfobia, gordofobia, hoje nós temos bullying, hoje nós temos questões envolvendo pessoas com autismo, hoje nós temos várias questões salutares no campo psíquico, como bipolaridade, borderline, enfim, vários outros pontos aí, que nós não tínhamos esse entendimento, ou esse entendimento embrionário, há 30 anos.
há 20 anos, entendeu? Então, o que acontece? A sociedade agora, ela está o quê? Ela está percebendo assim, os caminhos, porque a gente vive num período de muita polarização. Vive muita polarização, e não é só no campo político. Muito maniqueísmo, o bom e o mal, entendeu? A torcida B. E há muita... a gente ainda não está ainda numa evolução social a ponto... a gente está numa evolução social, só que assim, ainda em marcha. Então, ainda haverá muitos tropeços, muita vilipêndio de direito, entendeu? A gente ainda discute alguns dogmas, se eles ainda são úteis para a nossa sociedade, se não são, entendeu? É um período de transição. Que tudo parte dessa, ela começou falando a questão dessa corrida material. Claro. Pelo desenvolvimento tecnológico, científico, mas que também estimula o consumismo. Sim, e... né? Que aí é os modismos, né? Tipo, eu só aceito na sociedade se eu tiver um iPhone de última geração. Se meu celular for um celular simples, velho, eu sou mal visto. Entende? Essa questão cultural de modismo, que a pessoa, para ser aceita, ela tem que... Já falamos isso várias vezes em outros temas aqui, que ela aborda isso também. Que isso vai... Esse ciclo louco, que é cada vez mais caótico e rápido, que muda, que você tem que consumir, que você tem que estar sempre ali, que vai destruindo tradições antigas, culturas que vão deixar de lado, e ao mesmo tempo lá, que vai destruindo os velhos dogmas, e ao mesmo tempo criando essas novas ideias liberais, mas que faz o que você falou, né? De polarização, porque instiga o fraco, ao invés de trazer o mais forte para igualar com o fraco e ter harmonia, instiga o fraco a atacar os mais fortes. Ao invés de trazer harmonia e união, causa mais desconforto, desunião, intriga, crises, inseguranças, que é o que está acontecendo muito claro hoje. Você falou, gordofobia, as fobias, tudo que está envolvido na sociedade, bullying, tal, as diferenças sociais, até mesmo questão de homem e mulher. Né? A gente tem aí um movimento feminista que muitas vezes, não que eu sou contra, mas assim, muitas vezes é um movimento que, ao invés de defender o lado feminino, defender as mulheres, estimula as mulheres a atacar os homens. Que é isso, fraco atacando forte. Sendo que, porque a sociedade machista está errada, e realmente, né? Aquela visão machista de que o homem tem que dominar, está errado. Mas isso não justifica atacar o homem. Entendeu? Mas está no processo. Entendeu? É igual o filho. Antigamente, o pai falava, acabou. Não tinha assunto. Então, essas pessoas que foram esses filhos, quando foram criar os filhos deles, abriram mão de tudo. Então, liberdade demais. Está dando voz demais para o filho que não tem ainda maturidade para tomar algumas decisões. Isso. Então, ainda está nesse processo de saber outro limite, né? O limite disso. Outra coisa, por exemplo, antigamente as pessoas casavam e moravam longe, inclusive, dos pais. Hoje em dia, eu falo por experiência própria. 40 anos, minha mãe me manda. Entende? Aí, de repente, eu falei assim, gente, eu já tenho 2 meninos. E, tipo assim, eu ainda estou filha, como se fosse uma adolescente que ainda tivesse que fazer, entendeu? Então, mas isso, o que acontece? Isso vai de um extremo para o outro, entende? O oprimido se torna opressor. Isso. Meu irmão, por exemplo, ele construiu 2 quartos no fundo da casa dele. As filhas casaram.
mas moram com ele. Mora lá? É por você vê, tanto que isso hoje ainda está complicada essa situação, né? Um outro exemplo, trabalho, gente. Antigamente tinha marceneiro, tinha sapateiro, tinha... Aí puseram na cabeça, não, todo mundo tem que estudar, porque se você não estudar, não vai ser ninguém. Hoje, todo tanto que você estuda não é suficiente. Mas esses serviços estão muito mais valorizados hoje. Porque tem pouca gente fazendo. Pouca gente fazendo. E escassos, né? Então, a gente ainda não tem esse meio termo, né? Estamos experimentando essas situações, né? Verdade. Verdade. E aí começa esse problema. Que aí começa, ao invés de buscar uma igualdade, né, entre as diferentes ali, formas de pensar, os diferentes grupos sociais, ao invés de se estabelecer uma união, uma harmonia, uma fraternidade, se estabelece mais diferenças. E aí começa a instigar o ódio. E até o consumismo nosso mudou. Você vê, antigamente, você mandava consertar as coisas. Hoje em dia, além de ser muito mais caro mandar consertar, já tem coisas muito mais modernas. Então, ficou tudo tipo, muito descartável. Descartável. Agora que está começando um movimento de reutilização, de brechó, de você dar um novo... Nova utilidade. Nova utilidade para alguma coisa, reciclar, né? Reciclar, reutilizar com outro propósito, né? Com outra função. É o que você falou, é um processo, né? Começa esses intrigos, alto e baixo, o que estava lá embaixo fica lá em cima, o que estava lá em cima fica lá embaixo. Uma hora, a sociedade vai ter que entender isso, que não é por aí. Com o erro que vai aprender. É unindo, não desunindo. E hoje está uma polarização que está absurda, né? Em vários setores da sociedade. Assim, dando um viés um pouco sociológico, a gente vive a era da liquidez. É o Bauman. O Bauman, ele tem um livro sobre isso. Então, assim, as relações são líquidas, elas não são solidificadas, elas são descartáveis. Entendeu? Elas são... Enquanto está alimentando interesse. E aí, então, o que acontece? Então, as relações como um todo. E eu estava também raciocinando aqui, a gente estava falando essa coisa de rede social e tudo. Aquela pessoa que, por exemplo, hoje não tem, vou dar um exemplo, um smartphone, que ele tem acesso a um WhatsApp ou a uma rede social, ele basicamente ele fica, entre aspas, excluído digitalmente. Por quê? Porque olha aqui, Hélio. Hoje as relações de contato, elas são muito por telefone, por mensagem. A maneira de você, vamos falar assim, documentar um fato ou um acontecimento, antigamente era câmera fotográfica, colocava lá no álbum. Agora é através da mídia social que você tem, tal, você vai colocando, ó, fiz isso, tal, hashtag, blá, 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 e tudo. Então, assim, a gente vive esse período de hiperexposição, igual a gente até brinquei, né, semana passada. E tinha uma coisa que eu não aguentava mesmo mais, era ver story de show de Coldplay. Eu não aguentava, eu passava, gente, que isso? Os modismos. Aí o que acontece? Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Você nem tirou a foto de Barbie? Pois é, então. Aí o que acontece? Então, aí tem aquela coisa, você tem transformações sociais, nós vivemos a lei do progresso. Então, você tem transformações sociais, igual a gente já comentou. Em 1888, as pessoas tinham escravos no Brasil. Não faz tanto tempo. 140 anos. E aí, o que acontece? E aí você tem as mudanças sociais, que buscam mais igualdade entre as pessoas, possibilidades de conhecimento, informação, tudo. Beleza. Só que, no meio disso aí, você tem os modismos.
E aí que você tem essas confusões, essas crises e tudo mais, né? Então, é igual ele expõe ali, a ideia é do equilíbrio termodinâmico, né? Você tem um mais, você tem um menos, um puxando o outro, o mais forte puxando o mais fraco para que ele se acenda, e o mais fraco tranquilo ali para buscar esse conhecimento e acender junto com o mais forte. Que é o que deveria acontecer, né? Que, por exemplo, mesmo roupas, quando a gente era, na minha época, que eu era adolescente, Eu nem sei se eu estava encarnado. então, Já estava há um bom tempo. tchan, 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 tchan. Exatamente. Censurado. Aí é o seguinte, todo mundo vestia o mesmo estilo de roupa. Então, se a moda era calça bem comprida, todo mundo de calça bem comprida. Se aí depois a calça era curta, a calça era curta. E se era calça mais alta, aí depois era calça mais baixa, aí todo mundo tinha que seguir aquele padrão. Ninguém podia ser diferente. Se você tinha um tênis vermelho, nossa, eu lembro que um dia meu colega encheu o saco da colega e falou assim, não, esse tênis seu tá menstruado. Acabou com a pessoa. Agora todo mundo quer ter um tênis diferente. Então é o extremo oposto. Os modismos, né? Extremo oposto. Mas você sabe que Hoje os homens tudo usam barba. Um tempo atrás era feio. usar barba. Usar barba. justamente, Hoje é moda. Hoje é moda. Quase 90% dos homens estão de barba. Né? Bigode. Mas você sabe Na que época do meu pai, era bigode. pequena, eu tinha muito bigode. Era Agora bigode. voltou de novo. É. Dá vontade de E depilar agora no é que os meio. bigodes, sim. Então, dá vontade de... Lá Dom Pedro, né? Salvador Dali. Dali. Minha mãe não tira. Mas você sabe que, mesmo assim, existiam pessoas que não seguiam? Sim, Não, sempre tem, teve, sempre tem. Sempre Aí É a ele vira, maioria. entre aspas, o rebelde. Vira o, era a ovelha a negra ovelha da negra, família. né? O cordeirinho Eu, rejeitado. por exemplo, não tinha essa história, não. O povo andava na moda e eu andava fora da moda. Até hoje. Mas você era excluído em alguns grupos, era ou não era? Ah, Então, fala, Até Marcelo. hoje estou excluída. Minha sopa é tudo brechó. Minha sopa é hoje tudo nós brechó, somos. já foi de alguém. Fala, Marcelo. Você viu na tua mão? Pode falar. Aí. Liga seu microfone. Aí, Aí. são 3 pontos. Primeiro, falar pro Léo que amanhã, se ele amanhecer roxo, em desdobramento, ele vai apanhar. Várias vezes hoje. Viu, Léo? Você tá muito sarcástico hoje. Não tô te entendendo. Silas é diferente. Aí, só complementando o que a Cris falou, que quem antigamente não andava na moda, antigamente porque antigamente, igual a Pamela falou, era tudo assim, muito padrão, né? Quem andava fora do padrão era alternativo. Tinha os apelidos de alternativo. Verdade. Ou careta. Aí, por exemplo, chegava todas as patricinhas e aí chegava a alternativa. Pamela, na época que eu era adolescente, eu tinha 3 All-Star. Era um branco, um vinho e um preto. E aí, uma vez eu falei assim, quer saber do negócio? Vou variar. Aí eu usava um branco, um preto. Aí eu usava um vinho com preto. Então, e assim, o povo, obviamente, que me via, não achava que legal, né? Ficava apontando o dedo, ria. E eu tava nem aí pra bagaça, né? Achava era o máximo. E era desse jeito. Era os revoltados. Eu era alternativa. Os alternativos revoltados, Marcelo. É alternativa revoltada. Aí eu via Raul Seixas, Metallica, Nirvana. Aí andava na rua, o povo apontava os dedos, né? E aí, se eu tivesse tatuagem, então, eu acho que uma hora dessa eu não tava viva mais, não. Aí é outra coisa, né? A tatuagem. A tatuagem. Hoje é moda. Hoje, né, então, mas assim, é moda entre alguns, mas, por exemplo, para quem gosta e estuda, a tatuagem é uma arte.
a pessoa que fez, a tatuadora que fez as pombinhas que eu tenho, ela e o marido dela trabalham nesse ramo há 25 anos. Eles estudam arte, então ele faz desenho, chama old school, né? E ele vai, assim, ele viaja o mundo inteiro mostrando a arte dele, sabe? Oi, gente! Aí tem, então eles, assim, muitos artistas, tatuadores hoje em dia, eles querem expor a arte deles. E aí eles buscam sempre, quando a pessoa está disposta a compactuar e compartilhar com eles esse ideal, aí eles entram em transe, né? É muito assim, eu acho muito interessante todo o processo, sabe? Mas realmente virou moda. Igual flor, todo mundo tem uma flor. Todo mundo tem um nome. Cada época é uma situação diferente. Estrela, já teve estrela também, pô. Estrela, borboleta, então cada época é um significado. Hoje em dia o bonito é traçado fino. Aí quem tem traçado que não é fino tá fora da moda da tatuagem, assim vai. É muito legal. Tchau, vou embora. Outro exemplo, vai não, fica aí. Eu vou só desligar o microfone. Outro exemplo desses modismos é você pegar as redes sociais, né? As trends do TikTok, né? A trend agora é aquela musiquinha, determinada musiquinha. Agora é aquela dancinha. Cara, e vai, né? E vai essas coisinhas, e vai criando outras e outras e outras. Outra coisa também que de arte, assim, que a Marcela falou, era o grafite. O pessoal fazia grafite, era, tipo, marginalizado. Agora, a moda é arte com grafite, né? Então, uma coisa que Agora, mudou também. Igual o skate também. Coitado do skatista. Geralmente ele era grafiteiro e skatista tatuado. A escória da sociedade. Jesus! E do usava All-Star. Exato. E usava All-Star, que horror! E hoje é um esporte olímpico. Não, pois é. Né? Então, agora, a questão principal é isso, que a humanidade se perde nisso, porque isso não é que é errado, né? Mas é porque às vezes as pessoas se perdem nisso, nessa coisa da aparência. Nessa bolha. Da bolha, dessa aparência. Você não sai. Que se você não estiver ali, você é rejeitado. E aí começam os conflitos dos grupos. Né? Uma bolha que conflita com a outra. Os tradicionalistas, os alternativos, igual a Marcela, os tatuados, e vai as bolhas, diversas bolhas, que começam a se conflitar e brigar uma com a outra. No meio político, então, eu não vou nem entrar no assunto. Senão a gente vai ser expulso do YouTube. Não, é uma coisa assim que está complicada, porque assim, igual tá essa situação das escolas, né? Não, é outra coisa. Criou-se um propaga o medo. Exato. De uma forma absurda. Então, quer dizer, igual ele falou, a gente não vai viver? Eu vou deixar de ir para a faculdade porque fulano falou, tem dó, gente. Me ajuda. Existe um movimento? Existe. Mas o movimento é desse tamanho. Aí, o povo transforma isso no... Está no mundo inteiro. Todas as escolas vão ser massacradas. E eu achei Eles querem até fechar as escolas. Realmente teve os ataques, não só lá no sul, mas parece que teve mais em outros lugares aí. Mas assim, se você de repente a moda agora é fazer isso. Né? Se você matando crianças. Se você continuar dando força para isso, dando moral para isso, vai continuar acontecendo. Tanto é que dando pauta. Tanto é que o editorial dessas grandes corporações, Globo, UOL, enfim, eles já não estão mais citando quem é a pessoa, não estão mais colocando foto do assassino, enfim. Justamente por quê? Porque
Essas Para pessoas tirar o holofote. que estão fazendo isso, elas geralmente estão buscando atenção. E mesmo que seja ali de uma maneira psicótica, né? Elas estão buscando. Então, o que eles estão fazendo? Eles não estão, de forma alguma, divulgando os nomes, ou mesmo nada, foto, nada disso, para que não haja, né, essa coisa de que essa exposição. Ah, eu massacrei, eu matei. E algumas mentes deturpadas aí colocam isso, se vangloriam disso, entendeu? E eu achei assim, que a questão desse negócio das escolas, igual chegou a Isis e chegou o Breno, os dois preocupados. A Isis, eles têm um post-it, a Isis escreveu assim: faltar dia 20 na escola. E levou para mim. Falei assim, mãe, eu anotei para eu não esquecer de te falar. Então, sim, é um medo que foi levado para ela. Porque eu não comentei nada sobre isso, nem nada. Olhei no grupo das mães lá, as mães dando um faniquito. Aí eu fui conversar com ela, né, com o Breno, porque ele também tinha me questionado, né, questão de nada. A Fernanda também, quer faltar dia 20. Que quer faltar. E aí... Quem tem dia 20? Eles estão espalhando essa história. Ah, eu então passar, tem Dia 20 vai acontecer. Vai acontecer, entendeu? Ou alienado. Mas Fora da excluído, ó, Deixa eu te Beleza. falar uma coisa, eu também estava alienada. A não ser o grupo das mães que começou aquele alvoroço, tipo, 80 mensagens só no período da manhã, aí você fala, opa, aconteceu alguma coisa aqui, né? Aí que eu vejo, é assim que eu fico sabendo. E aí, a Isis chegou com esse bilhetinho, o Breno no mesmo dia me perguntou, aí eu expliquei, eu falei assim, olha, gente, a mamãe vai te explicar o seguinte, por quê? Nós cremos no espiritismo. Hoje a gente crê nisso. Depois, se vocês quiserem mudar, fica à vontade, né? Mas foi até que eu estava olhando que você comentou. Hoje eu estava vendo a live da semana passada, que você comentou a respeito disso. Alguém rezou pro cara? Alguém, né? Aquelas crianças teriam que morrer daquele jeito? Tem toda aquela explicação. E eu fui explicar para a Isis e para o Breno. E a Isis virou bonitinha e falou assim para mim: mãe, então pode deixar que eu vou tranquilizar minhas amigas. Eu vou explicar isso tudo para elas. Eu concordo com você. Aí hoje que eu fui ver a live e falei assim, nossa, e o pessoal comentou. Eu acho que nem foi da semana passada, acho que foi da retrasada, foi da semana passada. Eu fui ver. Aí eu falei assim, eu falei a mesma coisa que o Wellington falou, que o pessoal comentou, então todo mundo com o mesmo pensamento. Aí eu falei assim, engraçado isso, que esses pais que estão lá no grupo são pessoas instruídas, porque você estuda numa escola particular, quer dizer, pais têm condições de pagar. Então são pessoas instruídas, estão assim, imagina quem não tem muito estudo, não tem acesso à informação, à crítica, né? Na escola da Fernanda, a moça estudava e falou, olha, não vai ter muito horário para conseguir trazer ela, porque, assim, lá na escola tá um alvoroço por conta dessas histórias, e eu só consegui entrar para pegar ela 5h30. Então, quer dizer, ela falou assim, os professores e a diretoria lá tá tudo doida. Eu acho que até tem um lobby também dos professores para não ter que dar aula quinta-feira. Você sabe que o Cláudio falou isso, Eu não né? tenho a menor dúvida, porque eu nunca vi. Você sabe que o Cláudio falou isso. E aí saiu no Jornal da Manhã, que era alunos que não queriam ter aula na quinta-feira, que queriam emendar o feriado, que era na sexta. Por isso que espalhou isso. Porque no domingo ninguém quer fazer. Quem quer continuar a leitura? Pamela. Onde que nós Eu gosto da leitura da Pamela. Sucedem-se desse modo as crises de autoridade, de respeito, de honradez, de valores ético-morais e a desumanização da criatura assoma nos painéis do comportamento, insensibilizando-a pelo amolentamento emocional ou exacerbação da volúpia do prazer e da violência conduzidos pelas ambições desmedidas.
As crises respondem pela desconfiança das pessoas, uma em relação às outras, pelo rearmamento belicoso de uns indivíduos contra os outros, pela agressividade automática e atrevida. A queda do respeito que todos se devem, respeito este sem castração nem temor, estimula indisciplina que começa na educação das gerações novas, relegadas ao plano secundário, em que se cuidam de oferecer coisas, em mecanismos sórdidos de chantagem emocional, evitando-se dar amor, presença, companheirismo e orientação saudáveis. Isso é verdade. A crise de autoridade responde pela corrupção em todas as áreas, sob a cobertura daqueles que derivam zelar pelos bens públicos e administrá-los em favor da comunidade, pois que, para tal, se candidataram aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para este fim. Com efeito, os maus exemplos favorecem a desonestidade, discreta e pública, dos membros esfacelados do organismo social enfermo, preparando os bolsões de miséria econômica, moral, com todos os ingredientes para a rebelião criminosa, o assalto à mão armada, o apropriamento indébito dos bens alheios, a insegurança geral. O que se nega em compromisso de direito é tomado em mancomunação da força com o ódio. Caramba! Ela estava prevendo a nossa realidade hoje? O negócio já está debandado desde antes. Essa desconfiança aqui entre as pessoas, gente, isso aqui é uma coisa que deixa a pessoa muito vulnerável. Você chegar a ponto de desconfiar de todo mundo. Eu passei por isso no meu trabalho. No cúmulo da desconfiança, assim, da gente na pessoa que você trabalhava, tipo, 5 anos, você não confiar nela mais. Você não saber quem que era amigo de quem que estava levando história de quem. Então, assim, eu tive uma gestão muito apertada em relação a isso. Mas nada, e por acaso, nesse período, o Cláudio estava trabalhando comigo na agência, então eu tinha uma pessoa de referência. Então, eu não fiquei tão perdida por conta disso. Mas isso acaba com qualquer ser humano. O tempo todo você tem que ficar vigiando, inseguro, que você não podendo confiar nas pessoas. É uma coisa muito, muito louca, assim, né? Rearmamento belicoso de uns indivíduos contra os outros. O que o Breno falou para mim, então? Então, eu queria saber, mãe, como que eu vou ter que proceder, então, no dia 20? Porque, assim, a tia falou que tem gente que vai levar faca para isso. Então, como que eu vou fazer para me defender? Eu vou ter que levar também? Olha isso, velho. Aí, o que acontece? O terceiro falou isso? Que tinha criança que falaram que ia ter criança que ia aparecer com faca na aula. Que não tinha nada disso, que lá era muito seguro. Então, chegou nesse ponto. Aí ele mesmo falou, mas aí como que eu vou me defender, então, se vai ter gente com faca na escola? Né? Aí eu falei assim, Breno, domingo de Páscoa. Né? Eu fiz uma cruz, né, com as flores de quilling, né, que eu estou montando o quadro, e pus lá na parede. Aí eu falei assim, olha aquele lá. E ele lá. Ele tinha arma. Quando Pedro tirou a espada da bainha e cortou a orelha do soldado, ele devolveu para o lugar. E falou, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não, a gente não se arma para se proteger. A gente só vai acontecer aquilo que tiver que acontecer. Deus sabe de tudo. Qualquer folha que cair, ele sabe. Não vai te acontecer nada se não for necessário, por algum motivo, acontecer. Então, você vai na aula. Isso, as pessoas estão passando medo, as outras. Né? A gente estuda isso direto, lá no centro, que tem espíritos que quer colocar desordem. Essa insegurança é aonde eles conseguem chefiar, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado.
Então a gente tem que orar e vigiar, que foi aquele moço ali que falou também. Né? Então, assim, chegou num ponto complicado, assim, né? Tá grave a situação e as pessoas não têm essa parte crítica mais. É engraçado, né? Cara, você tocou num ponto fundamental. Esse movimento que se estabelece hoje através das fake news, né, da comunicação em massa, de instaurar a insegurança e o medo, é um movimento programado Sim. por forças que querem realmente, sim, dominar É o que a gente faz na desobsessão, a gente mesmo vê que os espíritos que estão vinculados a essas, como é que fala no sentido dos espíritos lá? Movimento de Não, tipo ódio. assim, dos comandantes mesmo mandar eles fazer as coisas, porque senão vai acontecer com você isso, acontecer com Vai ser você. punido, né? Vai ser punido. Então, muitos falam assim, não, eu estou fazendo isso porque se eu não fizer, eu vou ser punido. E muitas vezes você mesmo encaminha isso e fala assim, não, mas aqui você tem escolha. Aqui você não vai ser punido por nada, aqui a gente está para te ajudar. Isso. Não é? Isso. E isso está acontecendo em massa. Isso. Porque as pessoas não estão rezando, as pessoas estão o tempo todo com a televisão ligada. Deixa levar pelo medo, pela insegurança, pela raiva, Sim. pelo ódio. Então, falou ali, ó, manipulação da força com o ódio. E Com justamente... agressividade automática. Você já viu o Divaldo falar? Esse movimento de transição está chacoalhando o planeta. Os espíritos que são desse movimento do inferior, né, das zonas inferiores, eles estão em polvorosa, eles estão contra-atacando. Sim. E fortemente para impedir que o planeta passe e conclua esse processo transitório. Então, assim, é a hora da pipoca estourar mesmo, porque aí eles se vendo ameaçados a serem exilados daqui, vão fazer de tudo para que o planeta não dê esse próximo passo, para que eles continuem dominando, né? Então, eles estão... É um movimento muito forte desses espíritos inferiores, das trevas ali, para impedir a humanidade de crescer, instaurando o ódio, instaurando o medo, instaurando insegurança, porque, assim, o medo criando conflito, polarizando. E outro, o medo e a culpa é as frequências mais baixas, é aonde que vai manter vinculado a esses espíritos. Entende? Então, olha a pandemia. Olha o estrago. O estrago foi muito maior do medo do que da própria doença em si. Sim. Você lembra? Que polarizou. Gente, eu não tomo vacina, eu tomo vacina. Polarizou, instigou o medo, criou um monte de problema. Eu só sei que eu entrava no centro, falo, graças a Deus. Então, Aqui eu estou protegido. Graças a Deus, eu não posso dormir. uma coisa, essa Sério agressividade isso, muito automática e atrevida. A gente vê no trânsito. A pessoa quer passar na frente, ela enfia a mão na buzina, se tiver uma arma, ela atira, né? Então, assim, é uma coisa que é isso que está levando a essas coisas. Os administradores dando mau exemplo, instigando o ódio, instigando o crime. Outra coisa, chantagem emocional. Tipo, ai, se você não faz o que eu quero, ai, porque eu sou. Então, isso é o que está sendo utilizado. Ela era profeta, ela era mãe de Ná. Olha que barato ali. Nas várias escolas de fé, espocam a rebelião, as disputas lamentáveis, a maledicência ácida, o distanciamento formado quistes perigosas para comentar. Tem que ler Eu sei, mas olha isso, velho. O que está acontecendo hoje? É isso que ela está falando ali, esquerda de quanto tempo? Tem a data aí? 2020. Não, mas às vezes ele é de... Eu acho que ele foi escrito. Não, ele é Acho que ele é de 93. ele é antigo. E está descrevendo exatamente o que a gente está vivendo. Aqui, ó. Meu agradecimento tem, hein? Aqui, ó. Tem. A primeira edição. Não tem. Não tô falando, não.
Não falou que não viu, não. 1990. Aonde? Centro Espírita Caminho da Redenção, Salvador, Bahia. Ah, em 1990. Eu sei que eu tinha A visto. sétima no Brasil. reimpressão é em 2020. Não, Ah, não tinha nem verdade. carro. 1990. Tinha Ricardo. Nossa, que tinha. Eu tô na metade. Não, 20 de não. maio de Ele 1991. trabalhou na roça, É Carvalho. na Carboaria. Carvalho. De acabadinho. Assim. 31 anos e muitos meses. Essa da Carvalho eu tô usando direto na loja. Viu? É porque Wellington. tinha um colega que ele era muito. Ele é novo, mais novo que eu, mas ele tinha cabelo todo branco e Aparentava ser mais velho. velho, né? Aí ele falou assim: não, gente, é que ele morou no norte de Minas. Não, é porque eu trabalhava na carvoaria. E ele é todo fresco. Você sabe aquele menino que você fala assim, foi criado com vó? Vó. Aí você fala, não tem como ser Esse cara nem nunca entrou na mina. Aí depois de 5 anos, ele falando que trabalhou na carvoaria, né, zoando nós, ele falou assim, não, gente, é que eu trabalhei no setor administrativo. Falei, então tá explicado, porque assim, não tinha condição. Aí toda vez que uma pessoa é acabada assim, ele fala, trabalhando na carvoaria. Ela acabou com você. Não, mas tava não. É com amor. Fala, Marcela, foi você que chamou aí? É, porque o Léo falou que em 1990 ele não é nascido, ele nasceu em 91. É que naquela época que ele nasceu, demorava 2 ou 3 anos para registrar os filhos, entendeu? Então demorou uns 3 anos para registrar o Léo. Tá vendo? Uns 2, 3 anos mais velho, né, Marcela? Exatamente. Essa foi boa. Perde o fio da piada, perde os amigos, mas não perde a piada. Mas não pode perder. Jesus era alegre. Verdade. Continua, Cris, ó, mesmos valores. Se quiser, eu continuo. Então vai, vamos. Mesmo os valores espirituais do homem se apresentam em crise de pastores e amigos, capazes de exercerem o ministério da fé religiosa com serenidade, sem separatismo, com amor, sem discórdia na grei, com fraternidade, sem disputas da primazia, sem estrelismo. Nas várias escolas de fé, espocam a rebelião, as disputas lamentáveis, a maledicência ácida, ou distanciamento, formando quistos perigosos no corpo comunitário. O homem apresenta-se doente, e a sociedade, que lhe é o corpo grupal, encontra-se desestruturada em padecimento total. As crises gerais, que procedem da insegurança individual, são, por vezes, responsáveis por mais altas e expressivas somas de desconforto, insatisfação, instabilidade emocional do homem, formando um círculo vicioso que se repete, sem aparente possibilidade de arrebentar as cadeias fortes que o constituem. Vitimado por sucessivos choques, desde o momento do parto, quando o ser é expulso do claustro materno, onde se encontrava em segurança, este enfrenta desequipado inumeráveis desafios que não logra superar. Chegando à idade adulta, ei-lo receoso, desestruturado para enfrentar a maquinaria insensível dos dias contemporâneos, em que a eletrônica e a robótica são conduzidas, porém avançam, tomando o controle da situação, e lentamente reduzindo-o a observador das respostas e imposições digitadas, apertando ou desligando controles e submetendo-se aos resultados pré-estabelecidos, sem emoção, sem participação pessoal nos dados recolhidos. Tanto que, por exemplo, uma reunião de trabalho, você tem que, falar sem expor opinião nenhuma, sem demonstrar sentimento. Pai falava assim, menina, engole o choro, homem não chora. Você não pode você não pode ter raiva dos outros, você não pode. Então ficou tudo muito insensível, né? Frio, né? Porque, desumano, né? Demonstrar sentimento Sinônimo fraqueza. de fraqueza. é sinônimo de fraqueza. Demonstrar sentimento, demonstrar emoção é sinônimo de fraqueza. E aí que esses indivíduos desestruturados internamente, frio,
quebrado, igual ela falou, porque a pessoa não tem estabilidade nenhuma, o que começa no emocional, gente. Sim. Nós somos emoção, isso faz parte do ser humano. Mas a pessoa não pode demonstrar, por dentro está se matando. Aí vai ver quantos casos de suicídio tem. Depressão. Depressão, ansiedade, crise Nossa. de pânico. Por isso que ele fala que o homem está doente. Isso. Noutras Isso é muito circunstâncias, sério. Isso é ou muito sério. em estado fetal, experimenta os choques geradores de insegurança no comportamento da gestante revoltada diante da maternidade não desejada e até Nossa. mesmo odiada. Foi profundo. Gente, e nem é questão de ódio e de coisa, não. A cobrança em cima da mulher, quando ela é gestante, tipo assim, a mulher não é produtiva igual o homem. Por quê? Porque ela, na gestação, ela reduz a capacidade dela mesmo, gente. Ela está gerando outra pessoa, né? A energia dela, o que ela come vai, então diminui mesmo. Eu falo pelo o meu tic-tac no final já não estava nem funcionando mais. Não sono mesmo. E ela tem que apresentar a quantidade de serviço, você não pode reduzir. Aí fala, gestante tem prioridade na fila. Vai aqueles de poucos meses, o povo fala assim, aí, ó, mal engravidou, já está na fila prioritária. Mas o período que a gente passa mais mal é o primeiro trimestre. Você não aguenta nada, tudo você passa mal, dá fraqueza, dá sono, dá um tanto de trem que você nem sabe. Você fala assim, gente, eu nem me reconheço nesse corpo. Eu nem sei quem eu sou mais. É mais ou menos isso. E você vê, a mulher tem que se manter ali, tem que se manter bonita, magra, tem que ter a produtividade que tem que ter. Aí na hora que. Aí agora vai pegar licença maternidade. Aí já fica um tanto de tempo aqui. Isso gera prejuízo para a empresa. Então, quer dizer, ela ainda tem que apresentar a produtividade. Aí depois os filhos adoecem, você tem que pôr na escola, você tem que não sei o quê. Não, mas você tem que chegar lá no seu trabalho, porque esse problema é pessoal. É lá na sua casa. Mas você tem que chegar lá no serviço e tem que dar o tanto de lucro, de produtividade que um homem que tem na mesma quantidade, mesma proporção. Então, assim, aí o seu corpo está todo detonado, os hormônios acabou você não tem a mesma quantidade. Até os cabelos seus não param na cabeça. É pior. Eu tô nessa fase. Entende? E aí você tem que manter aquela produtividade, aquela mesma coisa. Entende? Nós estamos falando de uma coisa séria. Mas, gente, é impressionante, porque Mas tipo assim, um mês você perde o cabelo inteiro da cabeça. imagina, mas eu tava imaginando a vibração dessa relação para mãe nessa sociedade que você está colocando pro feto. Sim. É o que está falando, ó. Porque é o que ele fala. Já está em choque. Ele já está inseguro. Ele já está levando choque de insegurança nele, no próprio feto, está recebendo. Agora eu vou te falar outro exemplo meu. Eu perdi um bebê entre a Isis e o Breno. Todo dia eu ia correndo pro banheiro quando eu engravidei da Isis, sentindo que eu estava perdendo. O Breno mexia na minha barriga, era tranquilo. Eu adorava, era o primeiro filho e tal. Assim, eu falava assim, toda mãe tem que ter essa experiência. No da Isis, ela mexia já me incomodava, me doía. Por quê? E o medo de perder? Será que eu estava perdendo? Insegurança. O que acontece? Isso afeta ela hoje psicologicamente. Isso tem um nome de distúrbio. Entende? Então, ela ser retraída, ela ser tímida, ela querer se adaptar ao que as pessoas estão falando e ser do jeito que elas querem, tem a ver com isso. E eu não sabia que isso existia. E aí eu fui estudar psicologicamente, cientificamente, isso tem a ver. Entende? Então, assim, isso é o que ela acontece. está falando. Experimenta na gestação esse choque. O que a mãe passa, o feto recebe. E, na verdade, meu medo era de perder ela. Ou seja, eu não queria ficar sem ela. Mas ela se sentiu. Mas ela percebeu esse medo e essa insegurança que você sentia. Mas era essa sensação, como eu fiquei os 9 meses de repouso da Fernanda, porque eu estava com a placenta descolada, com mioma, e tinha que ficar de repouso.
Então, assim, Você ficou 9 meses de repouso. deitada. Eu acho que é por isso que depois nunca mais voltou ao normal. 9 meses? É porque era de alto risco. Nossa, Então, assim, difícil. quando eu ia no banheiro, eu ia assim, Senhor Jesus, protege, eu só tô indo no banheiro. Não É deixa desse acontecer jeito. nada. Tá vendo? Aí o Fábio caiu, machucou lá no banheiro, e eu fiquei louca. Depois eu ficava pensando assim, ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Eu não podia ter feito o que eu fiz. E aí, hoje, ela tem isso Fernanda, tem. ela Tem um apego, assim, é na uma gente, sabe? insegurança, sabe? De que Uma eu necessidade sinto de estar medo de perder meu comigo, de pai, te de perder minha abraçar. mãe. A Isis é desse jeito também. Isso tudo tem a ver com isso, tá vendo? O Otávio também. Para a rejeição da mãe, eu não lembro, mas é o espírito. Né? Sim, Mas o feto está ali. Tá ali. tá ali. O E outra inconsciente coisa, Está ali faz conectado. é né? O onde o espiritão tá cérebro, ali. Espiritão. e aonde o cérebro está se formando. Então ele está pegando aquela experiência. Quando a gente vai sair, minha mãe, especialmente minha mãe e meu pai, eles estão doidos. Ah, não, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Justamente por causa dessa ferida de rejeição. Sim. Não, e olha o próximo parágrafo. Olha o que ela. Ai, meu Deus. Mas eu terminei esse. Você terminou do odiado. Já lá. até mesmo odiado. Ah, tá. O jogo de reações nervosas, as vibrações deletérias da revolta contra o ser em formação, atinge-lhe os delicados mecanismos psíquicos, desarmonizando os núcleos geradores de futuro equilíbrio, sob as chuvas de raios destruidores que os afetam irreversivelmente. Pronto, ficou técnica e cientificamente o que acontece com o feto. O que o Não, ia lá, amor afeta poderia... irreversivelmente. Irreversivelmente. Tá vendo? Por mais que você fala, não, eu tô aqui, eu não vou sair te deixar, eu não vou... fica essa É como se essa sensação. insegurança ficasse tatuada. Sim, É tanto É uma que cicatriz uma vez ela chegou na para alma, mim, na ela mente. falou assim, eu não quero crescer. sim, aí Porque se eu crescer, você vai ficar velha. E aí eu vou crescer, você vai morrer. E eu não quero. Aí já falou isso pra mim também. Nu, hein? Nu. Eu ainda caí na besteira de brincar com ela, que ela era petitinha. Ah, você não vai crescer, não, você vai ficar desse tamanho. Papai ficava pegando E ela chora, brincando. E isso Ela entrou na chora. cabeça dela. porque ela está crescendo. É desse jeito. E lá em casa também é igual a mesma coisa. Nossa, gente, as paras de Mike, credo em grupo. O que o amor poderia realizar posteriormente e a educação lograr em forma de psicoterapia ficam à margem, sob os cuidados de pessoas remuneradas, sem envolvimento emocional ou interesse pessoal, produzindo marcas profundas de abandono e solidão, que ressurgirão como traumas danosos no desenvolvimento da personalidade. Ou seja, era para ajudar, tá piorando. Era para consertar, tá estragando mais. Não tem nem Mas volume. Que pariu. é porque a formação na psicologia, ela fala que você não pode se envolver emocionalmente. É essa cultura faz Então, aí o que acontece? E aí é um questionamento até que a gente, às vezes, aluno faz. Como que eu vou? E aí entra uma das professoras lá, que é humanista, e que ela fala assim, como que eu vou ajudar aquela pessoa se eu não me colocar no lugar dela? Sim. Se eu não me envolver na situação e falar assim, tá, a sua dor é essa, então vamos resolver essa dor. E eu saber que realmente aquilo é uma dor. Porque se eu não me envolvo emocionalmente, como que eu vou ajudar? entender e perceber, Exato. compreender o que a pessoa está vivendo? Como é que eu vou entender e compreender e ajudá-la? Isso chama empatia, inclusive. Exatamente. E Eu quero- hoje tem uma visão maior disso, né? E os professores falam, tem que ter empatia, mas não pode se envolver. E se você vê, por Isso é exemplo, hipocrisia. não é. Não, eu vou te explicar por quê. Porque, às vezes, aquilo que o paciente está passando afeta você. E aí, às vezes, se você começa a se envolver demais, você realmente, às vezes, não vai conseguir ajudar aquela pessoa. Sim. Você vai
vai fazer uma transferência e aí, em vez de você ajudar, você vai começar a É ter. porque aí é Entendeu? a questão da palavra, né? Porque eu chamaria isso de absorver, não de envolver. Porque você tem que se envolver para se conectar com a pessoa, compreender o que ela está sentindo e ajudá-la. Agora, quando você se conecta, envolve, mas absorve é outra história. Então, mas essas pessoas já são fragilizadas, porque quem é o psicólogo também passou por isso. Sério, né? Como que ele também tem essa Verdade. dificuldade? Como é que você vai falar assim, não, agora eu vou desligar o botão do envolvimento Não vai, e vou ficar... Ai, tá tudo muito doente a situação. porque eu não posso me emocionar. Sim. E aí Por é causa que disso. entra que o terapeuta tem que fazer terapia. Isso. Por quê? Porque se eu não, porque se eu estou com se aquele conflito que a pessoa está vivendo entra no meu conflito e eu não consigo passar dali para auxiliar aquela pessoa, eu preciso resolver isso comigo primeiro. É, porque você absorveu. É por isso que o médium precisa tomar passe. Exato. Porque o que que acontece? Para nós que trabalhamos de maneira ostensiva, você fica ali naquele trabalho, você se envolve emocionalmente com casos diversos e tudo mais. Vou pegar um caso recente do menininho lá que não evacuava, Sim. entendeu? Que lá foi um caso que, assim, envolveu bastante. Nossa, eu me envolvi muito. Eu fiquei E aí, o que que sentindo dor acontece? muitos dias. E aí e a mãe desesperada, numa situação assim, não sabia mais o que fazer e tal. E aí, na hora que foi interessante, porque foi um caso que apareceu na minha frente, assim. E agora, esse aqui, esse é hard. Foi a partir daí que apareceu até a francesa. E aí, o que que acontece? Aí, depois que a gente ficou sabendo que no outro dia ele evacuou, tal, não sei o quê, que a criança foi só melhorando, isso trouxe um alívio gigantesco pelo trabalho feito pela equipe, pelo Por ele envolvimento, mesmo, né? mas principalmente pela relação mãe-filho, o desespero da mãe e a questão, a fragilidade da criança. Aquilo lá envolveu muito. Eu lembro, esses rapazes, essas crianças que estão vindo aí, por exemplo, autistas, que até brinco com a minha mãe, né, que os autistas adoram minha mãe. E ela que dá paz, tudo. Então, aí teve uma vez um desses rapazes foi lá, abraçou minha mãe. Gente, um autista abraçar alguém, o negócio é diferente. Ela ficou emocionada. Então, a gente tem, você, por exemplo, quando você vai lá fazer o aconselhamento, tem uma situação que você vê que a pessoa pegou o fio da meada, ela apertou o play e tá indo. Você tá entendendo? Você sai rindo. O que que acontece? Ao longo às vezes ela vai, ela evolui, ela melhora, ela... E a gente Você torce, percebe, né? você torce, você fica assim. Ai, só falta isso, Mas isso é envolver positivamente, eu acho. E aí, então, o que que acontece? É o que ocorre, né? Até alguém que tá chamando. Fala, Marcelo. É a Marcela? Ô, gente, eu não sei se tem a ver, por isso que eu vou até comentar aqui, que na verdade eu quero uma opinião. No caso da psicofonia, igual ontem, foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu acho que não vai ser a última, né? Que a gente teve a comunicação de uma criança e eu me emocionei duplamente, né? Primeiro pela criança e segundo por ser mãe, né? De criança também, assim, da mesma faixa etária. Então, a dor que, assim, o sofrimento que eu senti ontem, durante, na psicofonia, não é sofrimento, mas a empatia da dor, né? Que aí depois eu fiquei pensando na criança, na mãe, aí eu fiquei muito, assim, triste um tempo. Aí até que a Alexandra falou assim, vamos rezar. Aí ela começou a rezar e eu não consegui. Durante o tempo que ela estava rezando, eu só que, assim, eu chorava muito por causa dessa situação, né? Então, querendo ou não, a gente envolve. É uma empatia muito grande que a gente sente, né? Eu assisti a palestra da Fernanda lá na Casa da Sopa e teve um rapaz que trabalhava com ele, um médium, né? Aí ele falou assim que um dos grandes potenciais do Chico nesse sentido
era a empatia dele com as pessoas, né? Que muitas mães chegavam lá chorando pela perda do filho, ele simplesmente levantava de onde estava, abraçava a mãe e chorava com ela. Porque numa situação dessa não tem o que você falar, né? Não tem como chegar para a mãe e falar assim, não, estava programado. Isso tinha que acontecer. Gente, isso não é uma coisa que se fala, né? Por mais que a gente saiba, a dor que a mãe sente naquele momento é insuportável. E o Chico abraçava a mãe e chorava junto com ela. Era a única coisa que ele conseguia fazer. E eu acho isso muito bonito. Porque por mais que a gente entenda o espiritismo, tem certas coisas que a gente precisa passar a dor e o sofrimento, né? Porque isso nos engrandece e tal. Mas a gente tem que ter um momento do luto, né? Porque significa que é um amor que a gente tem, é um sentimento que a gente. A conexão que a gente acaba adquirindo com as pessoas, né? Eu acho muito bonito. Verdade. Fala, Alexandre, pode abrir. Mas então, isso que a Marcela está falando aí, foi uma coisa assim, eu também, mesma coisa, eu e a Marcela, nós viramos uma duplinha, conforme o esclarecimento das duas choram. Então, é assim, na hora que eu senti que ela não estava conseguindo encaminhar, e eu também não, porque essa criança estava sofrendo muito, e muito sentindo a falta da mãe, queria demais a mãe dela. Aí eu falei, vamos orar, vamos rezar. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu, que eu lembrei agora. Marcela falou, eu lembrei. Aí eu comecei a rezar, Wellington, e eu rezei e levantei as mãos, assim. Depois eu levantei as mãos e mirando para a mesa, o pessoal da mesa e para Marcela. Nossa, mas a minha mão jorrava energia. Sabe quando a gente lê os livros de André Luiz, que fala que ora e que a coisa muda ali? Foi aquilo ali, isso foi impressionante. Os jatos de luz que André Luiz se refere. Nossa, foi impressionante. E aí, depois que eu fiz essa oração, que eu consegui fazer com que aquela criança me ouvisse. E ela me ouviu. Eu falei, você vai encontrar a tua mãe, mas primeiro você vai tratar com a tia, que a tia tem um filhinho igual você, e a tia vai cuidar de você. Aí eu abracei ele, ou ela, não sei, e aí ela conseguiu acalmar. Nossa, e a gente envolve mesmo, que ali saiu Marcela chorando, eu chorando, porque é muito emocionante. E é aquilo que a Cris falou, não tem como você cuidar de uma pessoa sem se envolver, sem se colocar no lugar dela. É impossível uma coisa dessa. Exatamente, exatamente. Gente, eu sugiro a gente parar por aqui, porque já está o horário estourado, e a gente continua desse parágrafo para frente aí, a parte dos fatores sociomesológicos. Gente, não tem como essa dali palavra. para frente. Uma palavra com dois acentos. A gente continua. Eu acho que a gente devia continuar até meia-noite. Eu também, por mim, continuaria, tá, né? Mas a gente tem que. Não, Até não, meia-noite. eu tenho que desdobrar. Até 11h59 ainda é quarta-feira. 11h58, você mais bonzinho, né, Marcelo? Tá 2 minutinhos. Esse tema é muito bom. Bom, mas a gente está estouradaço aqui. A gente precisa encerrar e a gente continua semana que vem, beleza? Então eu vou fazer a oração. Beijo, pessoal. Saudade de vocês. Quanto tempo não vejo. Pois é, né? Então vamos fazer a oração. Com Deus, até amanhã. Não, você vai fazer a oração com a gente. Não, eu vou fazer. Eu vou desligar o microfone. Então dá bom. Marcela sendo Marcela, né? Por isso que chama Marcela, né, Marcelo? Então vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, esse estudo maravilhoso, né? Essas reflexões são muito importantes para a gente entender esses processos e que a gente acaba sendo vítima de tudo isso sem perceber. Mas agora, entendendo melhor, a gente pode, com a compreensão, e saber até onde ir e até onde não ir, né? Se deixar levar por essas ondas, por essas bolhas, para nos proteger dessas inseguranças, desses medos, dessas crises. E vamos agradecer a Joana, né, por
como sempre, esses ensinamentos maravilhosos. Nosso irmão Divaldo, por ser responsável por transmitir isso para nós, ao nosso mestre amigo Jesus, por também estar conosco nessas reflexões, nos trazendo as inspirações através dos nossos amigos espirituais. E a Deus, nosso Criador, por todas as oportunidades que Ele nos dá todos os dias. E assim, oramos a oração que nosso amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus nos ampare e proteja, hoje e sempre. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez.